do versículo 17 até o versículo 24. Essa aula, número 5, ela é dividida em 2 temas. Primeiro, a condição moral dos religiosos, que vai do versículo 17 ao versículo 24. E depois nós vamos falar sobre a circuncisão, que é a circuncisão, do versículo 25 ao versículo 29. Bem? Então vamos ler Romanos capítulo 2, do verso 17 até o versículo 24. Diz assim o texto: ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, que é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cego, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furtas? Você que diz que não se deve adulterar e adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes o tempo? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Bom, semana passada nós falamos sobre a lei e de uma forma particular sobre os judeus que vivem sobre a lei, que serão julgados por Deus, e os pagãos que, mesmo sem lei, também perecem. Ou seja, o que Paulo está tentando dizer é que tanto aqueles que vivem na lei da Torá, ou seja, os religiosos, os judeus, que se apegam à Torá, como base para a sua salvação, eles estão condenados. E também os gregos, que são chamados pagãos, que se apegam à lei da natureza, ou pelo menos não tem lei nenhuma, não se apegam a lei nenhuma, também estão condenados. Ou seja, eles estão na mesma condição. E a ideia de Paulo, queridos, é mostrar para os judeus que a religião ela não produz salvação a ninguém. Os religiosos, que nós falamos sobre religiosos semana passada, que são aquelas pessoas que acreditam em Deus, que creem em Deus, um ser superior assim, a eles, seres humanos, exercem crença nesse Deus e vivem debaixo de um legalismo moral marcado por um processo de hipocrisia. Então, o judeu, ou seja, aquele que é símbolo da religião, da qual Paulo está colocando em pauta aqui, eles também estão condenados a si mesmo como os judeus, porque eles condenam os judeus, os pagãos, mas como religiosos eles praticam a mesma coisa. E, no entanto, também acabam por estar condenados. Aí Paulo entra nesse texto, capítulo 2, do versículo 17 a 24, para trabalhar a moral do religioso. Ou seja, Paulo vai descendo aquele sistema de atitude dele, que nós falamos, que ele usa um personagem judeu para desenvolver um diálogo com esse personagem, e ele vai tecendo aí o caráter do religioso. Né? E ele vai colocar em pauta, no desenvolvimento do caráter desse religioso, a questão da moral. Quando você pensa em moral, você pensa no quê? A moral, assim, definida de uma maneira mais tranquila,
ela é um conjunto de valores que regem uma sociedade no que se refere ao comportamento social, levando as pessoas a comportarem-se de maneira correta em detrimento daquilo que é incorreto. Ou seja, o Japão ele tem o seu código de moralidade, e esse código de moral ele vai conduzir vocês a agir de maneira correta para o bem comum social. Então você não vai roubar, você não vai matar, você não vai passar na frente da fila do outro, você não vai dar calote nas pessoas, porque existe uma moral que impede tal comportamento, e você vai viver com base nessa moral. Porém, essa moral com a qual está trabalhando, ela não pode, esse conjunto de valores que rege o comportamento social para o bem comum de todos, ele não pode ser uma questão apenas teórica. Eu sei que não roubo e roubo. Ela tem que, esses valores, quando eles são agregados na minha consciência, eu tenho que colocá-los em prática no decorrer da minha vida, na minha vida em relação a Deus e em relação ao próximo, para viver uma vida eticamente correta diante de Deus e dos homens. Quando você não tem uma prática coerente com a moral que você diz ter, essa moral ela acaba se desfigurando-se e levando você a agir de maneira com base numa moral corrompida. Então você vai começar a agir contrariamente a esta moral da qual você diz ter. Ou seja, e é interessante porque isso tem afetado a igreja de uma maneira direta. Hoje nós vivemos dentro do nosso contexto de Brasil, eu quero colocar aqui, mas na verdade quase que no mundo inteiro, que há muitos líderes que pautados numa moral cristã, pregam e não vivem o que pregam. Né? Isso é fruto de uma moral apenas vivenciada no nível teórico. É aquele ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Porque se você fizer o que ele faz, vai estar de maneira incoerente com aquilo que necessariamente prega. Então pensa, né? Hoje em dia nós vivemos um cristianismo de muita fala e pouca prática, de pessoas que pregam e não vivem o que pregam. Nós vivemos um cristianismo de toma lá da cá, de uma moral que tem levado a gente a se comportar de maneira incoerente com aquilo que pregamos. A palavra de Deus diz para você, olha, ama o próximo, mas você ama apenas aquele que você tem afinidade, e aqueles que você não tem tanta afinidade, você não ama, você está contrário à moral cristã. Porque nós temos uma postura seletiva. Nós selecionamos o que queremos fazer. Nós selecionamos a quem queremos direcionar os nossos sentimentos. Nós selecionamos as pessoas com quem nós queremos nos envolver. Porque a palavra de Deus diz, não é assim o negócio. Você tem que amar o próximo como a ti mesmo. E o próximo independente dele. É o cara bom, o cara ruim, aquele que te fez bem, aquele que te fez mal, é o teu próximo. E você tem que amá-lo. Não importa quem esteja do teu lado. Né? Olha do teu lado aí. Não importa quem esteja do teu lado, você tem que amá-lo. Né? Quem está na tua frente, quem está atrás de você, não importa. Você tem que amá-lo com a mesma capacidade que você ama aqueles que você tem afinidade. Né? Isso é uma moral cristã. Amar o próximo.
E às vezes o próximo para nós tem que estar dentro daquele meu seleto grupo, né? E não é assim. Aí você vai percebendo que a moral ela vai se deteriorando. E os religiosos, eles são assim, fala Paulo, né? Paulo vai trabalhar que os religiosos, eles são assim. Eles são bem. Quando nós pensamos em uma pessoa religiosa, você vai pensar que naquelas pessoas em que, por exemplo, é contrário à tua religião, e eles vivem lá no seu canto, no seu grupo, né? O clube do bolinha, o clube da luluzinha, né? Aquelas pessoas que você tem mais afinidade, é aquelas pessoas que você mais ama, é aquela pessoa que você mais convive, e você vai vivenciar uma fé apenas e totalmente baseado naquilo, naquelas relações. Você não consegue abrir o leque da tua vida para que outras pessoas se envolvam com você e participem também da sua afetividade, da sua ajuda, da sua solidariedade, da sua misericórdia, daquilo que na verdade deve permear o caráter cristão. Então o religioso ele só ama aquelas pessoas a quem ele tem afinidade. Ele só faz aqui, e tudo que ele faz uma relação de troca. Jesus vai advertir isso aí, em muitos casos, fala, olha, cuidado, quando você estiver na tua igreja, essa coisa que você recebeu o figurão e colocar ele lá na frente, e em detrimento do pobrezinho colocar ele lá atrás, você está fazendo acepção de pessoas. Então cuidado com isso, porque isso também é um ato de imoralidade. Não é a moral cristã. A moral cristã diz que tanto aquele que tem dinheiro como aquele que não tem deve ser amado dentro da igreja da mesma maneira. Então, a relação ela é igualitária, né? Não tem a ver com você dispensar sentimentos e afetos mais para uns do que para outros. Mas o religioso ele é assim, pautado na sua religião, ele faz suas escolhas, seus relacionamentos são trocas, e necessariamente ele vai se relacionar com aqueles que ele elege e que de alguma maneira pode servir a ele em algum dado momento. Isso não é uma moral interessante. Aí Paulo vai começar a trabalhar sobre essa lei moral da qual Paulo está trabalhando com os religiosos, é a Torá, né? Porque o judeu, o que é a lei para o judeu? É a Torá. O que é a Torá? É Gênesis, Êxodo, Números Levíticos e Deuteronômio. Então é o Pentateuco, aqueles primeiros 5 livros que detêm toda a lei que vai reger a nível social e religioso o comportamento do judeu, né? Então, Paulo discutindo com ele, vai trabalhar que essa lei, essa Torá, ela no desenvolvimento do povo judeu, ela sofreu muitas interpretações, né? E ela foi sendo desconfigurada com relação aos princípios divinos. Por exemplo, em Marcos, capítulo 7, verso 11, vamos ler? Marcos capítulo 7, verso 11. Vamos ver esse texto. Aqui. Mas se você afirma que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês desobrigam de qualquer dever para com seu pai e com sua mãe. O que a gente quer tratar nessa questão aqui? Olha, a interpretação bíblica é importante, porque ela deve estar, a Bíblia, ela foi escrita com revelação divina, para mim e para você em todos os tempos,
em todas as situações que nós vivemos. O que nós temos que fazer é interpretá-la dentro do nosso contexto cultural, né? Mas a verdade que ela traz, ela vai caber em qualquer situação cultural, no sentido de promover um comportamento correto naquela dada situação, naquela dada circunstância. E nesse texto, Jesus questiona a interpretação que os judeus davam às leis, porque eles falavam, essa lei Corban, a qual Jesus questiona, era assim, porque a Bíblia diz, ou seja, a lei vai trabalhar que os filhos têm que cuidar dos seus pais quando envelhecem. Mas os filhos, querendo se livrar dessa situação, eles se apegaram a um texto da lei que, foi inserido pelos escribas e fariseus, no sentido de, se você pegasse aquele dinheiro que era para cuidar dos seus pais, aquele valor que era para ser dado ao seu pai, para cuidar do pai e da mãe, e você dissesse Corban, então esse dinheiro, você ficaria livre, esse dinheiro iria para os líderes religiosos, ou seja, para o templo, e essa pessoa ficaria livre de ter que cuidar do pai e da mãe. E Jesus está questionando isso, não, o negócio é errado, não existe isso. É uma interpretação totalmente equivocada que vocês estão fazendo na lei. E talvez a gente, porque eu entendo, irmãos, que é importante nos dias de hoje essa coisa da interpretação da palavra de Deus. Tem muita gente falando muita besteira, dizendo coisas que Deus disse, quando Deus nunca disse nada do que eles estão dizendo. Tem muita gente falando, né, usando texto para pretexto, e nós vemos aí uma igreja que não sabe caminhar na presença de Deus, uma igreja que não cresce, uma igreja que não evolui, uma igreja que não amadurece, uma igreja que ela não cria raízes, uma igreja que qualquer vento de doutrina balança e ela acaba se escorregando pelas vias totalmente incoerentes da fé cristã. Por quê? Porque são interpretações mal feitas, interpretações que se fazem visando benefício próprio. Esses dias eu tenho visto assim, uma questão minha, nessa pandemia, o que tem de profeta trazendo profecias de que, olha, que Deus mostrou lá atrás que a China teria problema, que haveria uma crise no mundo, que haveria fome. Você fazer profecia depois da tragédia é muito fácil. É muito fácil. Você fala, olha, eu tive um sonho, eu estou indo. É muito fácil isso hoje em dia. Porque isso não valida, não torna válido essas coisas. Porque a palavra de Deus fala que a grande tribulação viria, que coisas terríveis aconteceriam sobre a face da terra, enfim, situações adversas, que o sofrimento seria base da vida do seu povo sobre essa existência, que nós sofreríamos mesmo, mas que ele venceu o mundo e que nós também vamos vencer. Então a grande questão nossa hoje em dia é a interpretação. A igreja, ela não cresce, ela não amadurece, ela vive uma relação de um cristianismo extremamente superficial e ela se torna uma igreja religiosa. Ela se apega a essas chamadas leis proféticas, nessas interpretações pessoais, tendenciosas, que amarram as pessoas e subjugam elas debaixo de uma liderança que não lhe dá possibilidade de crescimento. Uma igreja que caminha como criança, não sabe o que fazer no meio da pandemia. Você percebe que nós temos uma igreja que não sabe o que fazer dentro desse processo de pandemia, né? Desesperada.
não sabe caminhar, não sabe agir e reagir diante dessa situação. Por quê? Porque a sua capacidade de interpretar, de viver a palavra de Deus nesse texto de pandemia é uma coisa assim muito superficial. Se eu perguntar para vocês assim, irmãos, digam para mim o que é salvação, muita gente chega a ter dificuldade de falar para mim o que é salvação, não consegue descrever aquilo que diz ter. Então, para você perceber uma coisa, queridos, palavra de Deus, nós vivemos uma moral que muitas vezes nós não cumprimos. Nós vivemos uma moral que muitas vezes ela não é colocada em prática, né? Um outro texto, capítulo 5 de Mateus, versículo 27 e 29, Jesus vai trabalhar ali sobre a questão do adultério. E aí Jesus fala assim, olha, foi dito pelos antigos com relação ao adultério, mas eu vos digo, ou seja, porque na verdade, Jesus está falando, olha, essa foi uma interpretação dada pelos fariseus, mas a minha interpretação é essa da lei. Se você apenas olhar, porque naquele tempo, a mulher, o único que cometia adultério era a mulher, o homem não cometia adultério. A mulher era adúltera, mas o homem não. Por isso aquela mulher ia ser apedrejada pelas pessoas com que dormiam com ela. Né? E quando Jesus olha para ele e fala assim, ó, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, todo mundo foi embora. Porque se entendia que só a mulher adulterava. Aí Jesus quebra isso e fala assim, não, o negócio não é assim, todo mundo que olha para uma pessoa e deseja ela de uma maneira inconveniente, adultera com ela. Só pensar, não precisa cometer o ato. Né? Para você perceber que Jesus tem uma interpretação muito mais profunda do contexto. Traz uma interpretação muito mais profunda. Porque interpretação bíblica é importante, irmãos. Vocês precisam entender o que leem. Vocês precisam saber o que vocês pregam. E se o que vocês pregam, vocês vivem. E é isso que Paulo está tentando trabalhar sobre a moral. Vocês têm uma moral que vocês não dizem ter, mas vocês não praticam. É uma moral que está dissociada de uma prática coerente. Nós falamos assim sobre moral e ética, né? Você não sabe a diferença? De maneira um pouquinho mais tranquila também, eu quero pensar com vocês que a moral são esses valores sociais, esse conjunto de valores de uma sociedade que vão reger o nosso comportamento. A ética é a capacidade de colocar esses valores em prática. Então, muitas vezes, irmãos, nós temos uma moral religiosa, uma moral bíblica, mas nós não temos uma ética bíblica. Nós sabemos o que a Bíblia diz sobre pecado, mas nós cometemos os mesmos pecados. Ou seja, nós não somos éticos, no sentido de fazer com que a nossa moral ela seja elevada. Entende? Então, quando a tua moral está dissociada de uma prática coerente, ela vai definir o caráter cristão de vocês, né? O nosso caráter cristão. E Paulo vai fazer, aqui ele vai colocar pelo menos 3 questões aqui básicas que definem o caráter dos religiosos. A arrogância, o orgulho e a hipocrisia. Eu quero começar pela arrogância. No versículo 17, a obra diz assim, se porém tu, que tens por nome judeu e repousa na lei, te glorias em Deus, Paulo está tentando trabalhar a ideia com eles da seguinte maneira, olha, você é judeu, porque o grande problema dos judeus é que eles se achavam que era um povo exclusivo de Deus, que eles eram o único povo de Deus, que o único povo na face da terra que era de Deus eram os judeus, né? Por isso havia uma distinção ali. E falando assim, Paulo fala assim, vocês que se acham que são exclusivos de Deus e que vocês têm a lei como garantia da sua relação com Deus, vocês estão na mesma situação dos pagãos, né? Porque a lei
interpretação que eu faço dela, como eu faço uso dela, como eu uso ela para defender a minha salvação. Esse é o problema. Porque os judeus achavam assim, que eles cumprindo a lei e eles seriam salvos. E é por isso que o gnosticismo, irmãos, ele entrou dentro da igreja e se deu bem. Porque naquele contexto o gnosticismo é um pensamento grego que dizia assim, que você pode ser salvo pelo conhecimento. Então, se você conhecer a lei, você pode ser salvo. E aí Paulo fala, não, o negócio não é só conhecer, o negócio é praticar também. Porque aquele que não conhece e não pratica, é um religioso. Ele vive na sua relação, ele vive e faz da lei seu estandarte, mas não consegue colocar em prática. Por quê? Porque para você colocar em prática a lei, você precisa do Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo, você precisa de uma experiência de salvação com Cristo. E aí que você vai conseguir entender, compreender e ser capaz de poder cumprir a lei na sua totalidade. É nesse sentido que nós vamos ter o arrogante. Ele é aquela pessoa que ele olha para as pessoas de cima para baixo. Eles achavam assim, olha, nós somos o povo de Deus. E nós é que temos a lei. Esse ser o povo exclusivo de Deus faziam com que eles olhassem para as outras pessoas de cima para baixo, com tal arrogância, como se eles fossem as únicas pessoas salvas sobre a face da terra. E às vezes a gente faz isso, irmãos, por exemplo, com religiosos. Olhamos para o catolicismo e falamos assim, nós somos salvos e vocês não. Não é assim que funciona? Ainda que eles tenham algum problema com relação a isso, mas essa não deve ser a nossa postura. Porque quando eu olho para o outro e acho que eu sou melhor que o outro, eu sou arrogante nesse processo. Eu estou começando a esboçar um sentimento de arrogância que faz parte de um ser religioso. É nesse sentido que Paulo vai trabalhar o religioso. Ele vai dizer, olha, a arrogância é uma disposição comportamental contrária à boa moral cristã, que não visa o bem comum de todos. Né? Se entrar alguém dentro desse contexto aí, o cara todo imponente, falando difícil e verbalizando coisas que vocês não entendem, e se colocando acima de vocês, qual o tipo de comunhão que ele não tem com vocês? Nenhuma. E se ele falar de Deus, vocês vão ouvir? Também não, porque ele está se pondo acima de vocês. Né? Isso é um ato de arrogância. Um ato de arrogância. E os religiosos, eles estão necessariamente, segundo Paulo, ele vai trabalhar que essa necessidade de mostrar que é o povo exclusivo de Deus é um ar de arrogância. Orgulho. Se a arrogância é a postura de se posicionar acima dos outros, ou seja, se basear no título que defende, o orgulho é um comportamento de valorizar o que você tem em detrimento daquilo que os outros têm. Né? Paulo vai dizer assim com eles, no versículo 19 e 20, diz assim, que estás persuadido que as guias do cego, luz do que se encontram nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na forma da lei a sabedoria da verdade. Paulo está dizendo assim, vocês chegam aqui, vocês se colocam diante dos outros como guias do cego, como se vocês fossem o único que conseguissem enxergar, os outros não. Vocês se colocam aqui como luz dos que se encontram em trevas, ou seja, todo mundo está em trevas, só você está na luz. Vocês chegam aqui como sendo instrutor de ignorantes, ou seja, todo mundo aqui é ignorante e vocês são mestres. Vocês chegam aqui como se vocês fossem adultos, maduros no conhecimento da verdade, e o restante aqui fosse um monte de crianças que não sabem ler e escrever. É nesse sentido que Paulo vai questionar essa postura orgulhosa, né? Porque quando eu acho que tenho mais que você, que eu sou melhor que você,
eu valorizo isso que eu tenho, eu estou me posicionando de forma orgulhosa. E isso faz mal, queridos. Isso é um comportamento extremamente religioso. O judeu, ele entendia que não era apenas a posição, mas que o conteúdo também era superior aos gentios. Que eles eram melhores em tudo com relação aos gentios. Na sua posição diante de Deus e no conteúdo que eles tinham. Eles achavam que eles eram os melhores dos melhores. Assim são os religiosos. E uma coisa interessante, irmãos, por exemplo, vejam se isso já não rondou a vida da igreja evangélica. Houve um tempo, eu acho que ainda há, em que as igrejas históricas, os batistas, os presbiterianos, os metodistas, eles achavam que eles têm mais conhecimento, acham que tem mais conhecimento do que os pentecostais, os assembleianos e as outras igrejas pentecostais. Do outro lado, os pentecostais acham que tem mais poder e mais espiritualidade do que os tradicionais. Veja o que são a igreja do Senhor Jesus Cristo nas suas duas faces, olhando uma para a outra de maneira arrogante e orgulhosa. Uma acha que é mais inteligente e a outra acha que tem mais poder. E aí a gente vai perceber uma coisa, que as duas estão extremamente erradas, porque tanto conhecimento como poder vem de Deus. A igreja não tem nada, as pessoas não têm nada. A palavra que está na tua mão não é minha, não é sua, é a palavra de Deus. O Espírito que está sobre nós não é meu e não é seu, é o Espírito de Deus. Aleluia! Nesse sentido, não temos nada, não somos nada. Por isso nós temos que nos ajoelhar e chorar diante de Deus, um com o outro, nos arrependendo dos nossos pecados, para ver se Deus, na sua grandeza e misericórdia, nos ajuda a superar as nossas dificuldades. O religioso não. O religioso ele é arrogante, e ele é orgulhoso e ele é hipócrita. Jesus, o termo hipocrisia, queridos, é um termo para a atividade do artista. Na Grécia Antiga, a pessoa que fazia teatro na rua, que representava um personagem, que não era, ele era chamado de hipócrita. A pessoa que representa um personagem distinto da sua personalidade. Este era chamado um artista, um hipócrita. E Jesus, ele vai, Mateus, no capítulo 5, no capítulo 6, na verdade, Jesus ele vai trabalhar sobre a oração dos judeus, dos fariseus, que eles ficavam fazendo pregação no meio da rua, no meio da praça, para que todo mundo pudesse ver. Eles passavam-se por um personagem de espiritualidade, como na realidade não eram. Então eles faziam um papel de espiritual, mas não havia nenhuma espiritualidade ali. Então aí que Jesus nos chama de hipócritas. E Paulo vai fazer assim uma consideração, quando ele diz que os religiosos judeus são homens que pregam a verdade, mas não praticam. Paulo diz assim, vocês dizem que tem isso e tem aquilo, mas, pois, tu que ensinas a outro e não te ensina a ti mesmo, tu que pregas o que não deve furtar e furtas, tu que dizes que não deve cometer adultério e comete, abomina ídolos e roubas os templos, tu que te glorias na lei e desonra a lei, e desonra a Deus pela lei da transgressão, a transgressão da lei, Paulo está dizendo assim, olha, vocês são um bando de hipócrita também. Porque na verdade, vocês ensinam os outros, mas vocês mesmos não ensinam vocês mesmos. Não aprendem a lição. Vocês que pregam que não devem roubar, não roubam. Vocês que dizem que não devem cometer adultério, e cometem adultério. Vocês que dizem
abomina os templos, mas vocês roubam os santos da igreja, né, dos templos, para venderem, para benefício próprio de vocês, o que glorifica na lei, mas desonra a Deus, transgredindo a lei. Perceba que Paulo está dizendo assim: olha, vocês são um bando de pessoas que vivem uma relação superficial com a lei, vocês pregam, e aquilo que vocês pregam, vocês não vivem. Está aí o grande problema da nossa igreja nos dias atuais. É uma igreja que fala de moralidade, é uma igreja que fala de amor, é uma igreja que fala de santidade, é uma igreja que fala de justiça, mas comete todo tipo de injustiça, comete todo tipo de maldade, comete todo tipo de desamor, né? É uma igreja que não é afetuosa, e vive constantemente transgredindo, ou seja, a lei de Deus, ou seja, não praticando o seu limite exaustivo a questão da palavra de Deus. E o resultado, queridos, está no versículo 24. Paulo fala assim: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ou seja, a igreja, em vez de glorificar a Deus, ela banaliza o nome de Deus. Nós vivemos uma falta de fé na Europa, na América, nos Estados Unidos, né? E nós estamos vivendo uma fé criticada no contexto da nossa América Latina, por causa de pessoas que têm banalizado o nome de Deus, a fé cristã. Tem pessoas que saíram do catolicismo e vieram para a igreja cristã, e quando chegaram aqui falaram: é a mesma porcaria de lá. Então a gente também não quer isso. E eles vão para o mundo. Claro do que isso, eles se perdem no mundo, entendendo que é melhor ficar no mundo do que dentro da igreja. E tem mais gente falsa dentro da igreja, tem tanta gente falsa dentro da igreja quanto tem no mundo lá fora. Então, queridos, é isso que Paulo está dizendo sobre viver uma fé religiosa superficial. E é isso que tem afetado a vida da igreja nos dias atuais, né? Talvez a igreja nunca passou uma crise de identidade como nos dias atuais. A igreja está vivendo um tempo difícil. Até para você pregar o evangelho está difícil, porque as pessoas já não acreditam mais na igreja. Elas já não acreditam mais nas lideranças da igreja. Aí, um dia, entrando no mercado, quando cheguei em Presidente Prudente, há 20 anos atrás isso. Cheguei em Presidente Prudente, fui no mercado, o Carrefour aqui no mercado, e um senhor viu na minha camiseta Jesus, e aí ele veio me questionando, falando: olha, você é daqueles pastores que pregam sobre Jesus, e que amam Jesus, e metem a mão na bolsa do povo? E aquilo me doeu o coração, né? Eu pedi licença, né, para o rapaz, e me desvencilhei dele, porque é assim que a sociedade tem visto os cristãos nos dias atuais. Não há credibilidade mais. Talvez, irmãos, por quê? Porque se vive uma religião e não uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Há uma igreja religiosa que vive uma fé superficial, que não há transformação. Nós olhamos para o mundo e falamos que o mundo está perdido, mas a igreja também, ela vive uma situação de caos espiritual, por causa dessa incapacidade de poder viver a palavra de Deus na sua integridade, de ter uma experiência verdadeira com Cristo Jesus. Amém? Então, o religioso, olha aqui, o caráter do religioso é esse: é uma pessoa arrogante, é uma pessoa orgulhosa, e ele é marcado por atos de hipocrisia. Essa é o que Paulo está tentando escrever
nesses primeiros versículos aí. Bom? Perguntas? Só queria, a irmã Pilar, semana passada, ela fez uma pergunta. Oi. Então, pastor, aqui a igreja nós temos irmãos peruanos, né? Aí tem posso falar, você que o pastor colocou aqui, que eles ficam buscando o dicionário. Banalización de banal, o sea, Qual palavra que é, né? Banalização é quando você faz com que o nome de Jesus seja envergonhado, né? Torna-se você envergonha o nome de Jesus. Não honrar Deus é você não. É isso, Alex? Pergunta o que é honrar a Deus ou não honrar a Deus? Eu que falei. Ó, essa coisa de honrar a Deus é fazer com que Deus ele receba de maneira muito verdadeira o louvor que lhe é devido. Quando você banaliza o nome de Deus, você não honra a Deus. Por isso que uma das leis de Deus, lá no começo, é não usar o nome de Deus em vão. Por isso, é um pecado terrível, usar o nome de Deus em vão. Banalizar o nome de Deus é a mesma coisa que usar o nome de Deus em vão. Deus, honrar a Deus, é essa capacidade que você tem de banalizar o nome de Deus. A irmã Pilar perguntou semana passada, eu acho que eu deixei uma coisa mais ou menos no ar, assim, ela perguntou para mim sobre a questão de Jesus quando nasceu, o Espírito Santo estava. Assim, irmã Pilar, se a irmã estiver aí, tendo assim, tá. Quando Jesus ele estava no ventre de Maria, ele estava sendo gerado pelo Espírito Santo ali. Ali o Espírito Santo estava gerando ele. Quando ele nasce, Jesus ele nasce sem nenhum benefício ou sem nenhuma ação do Espírito de Deus. Porque diz Filipenses capítulo 2, que Jesus ele abre mão de toda a sua divindade. No sentido de que ele pudesse nascer como um homem, apenas como um homem. Por isso Paulo vai chamar Jesus de segundo Adão. Ele nasce como Adão nasceu, né? No sentido de viver como Adão viveu, sem os benefícios do Espírito. Os benefícios que quando Jesus usa, o Espírito Santo usa Jesus, ele vai usar Jesus em benefício dos homens, e não dele mesmo, né? Por isso que quando Jesus ele sente dor, ele sente fome, por isso Jesus quando sabe que vai para a cruz e os pecados nossos vão sobre sua vida, ele entra numa ansiedade de morte, numa angústia de morte, ele sofre. O Espírito Santo nada faz ali, porque ele tem que sofrer como homem, para morrer como homem. Então ele nasce como homem, vive como homem e morre como homem. E aí a Bíblia vai trabalhar para nós que Jesus foi o único ser humano perfeito que pisou sobre a face da terra, né? Porque todos os outros seres humanos que pisaram sobre a face da terra e que pisarão ainda, eles o fazem com base no primeiro Adão, que é imperfeito, por isso morreu. Mas Jesus, ele foi o perfeito ser humano, por isso que o sacrifício dele teve valor diante de Deus. Perfeito?
No ventre foi gerado, mas quando ele nasce como um homem. E vive como um homem e morre como um homem. Amém? Vamos para os horários?